Fala aí galera, eu sou o Tei, sejam bem-vindos às expectativas. E muito bem meus amigos, estou aqui para poder falar um pouquinho sobre aí o anúncio das cartas de Power of the Elements, né? Os novos, supostos novos metas, que são os decks de Sprites, que agora vira Sprite. E pra quem não sei se tem na região de vocês aquele refrigerante de limão, o Sprite, agora de fato ele é o deck de refri. Então o Sprite contra os Tiara Laments, que eu não sei se mudaram os nomes. Ficaram Tier Laments, ok. Então, pois é, teve aí essa alteração. Eu acho que manteve igual, né? Eu acho que eu falava errado, Tiara Laments, mas enfim, foda-se, eu vou continuar chamando assim. Então, tiveram aí um anúncio das raridades dessa coleção, o que gera algumas expectativas, positivas ou negativas, fica a critério. Eu vou falar um pouquinho disso porque as raridades das cartas tendem a impactar diretamente no preço delas. Afinal de contas, é claro que o quão raro vai ser encontrar aquela carta não tá só vinculado ao fato da raridade máxima dela ou não. Tem alguns outros fatores. Dá pra uma carta ser rara, ser short printada e ser cara. Como foi, por exemplo, na época do Salamangreat, onde o Structure Deck já tinha o core inteiro do deck. E aí, na coleção seguinte, no Savage Strike, veio o Salamangreat Sunlight Wolf, o Link 2 imprescindível pra estratégia rodar. É uma carta rara, o que deixou todo mundo muito feliz quando foi anunciado. Porém, ele era uma carta rara de 70 a 80 reais. Porque precisava da carta no deck. Aparentemente a tiragem dele era relativamente baixa e a procura era extremamente alta. Então o preço dele foi lá pra cima. Então tem todas essas mirabolâncias de mercado que precisa ser avaliado. E muitas delas a gente só vai saber depois que a carta for lançada. Então vamos ver um pouquinho das raridades das cartas de Tiara e também das cartas de Splite, pra gente poder imaginar um pouquinho em cima do que pode acontecer. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui, trocando a tela, você pode ver o anúncio das cartas, né, de Splite, no caso, que vai mudar para Sprite, certo? Então, essas são as cartas, certo? Você pode ver pelo nome delas, pela forma com que as cartas estão aqui, apesar de não ter brilho, obviamente, mas você consegue saber a raridade, né? Então, a gente sabe que o Splite Blue, ele é um Secret, e o Splite Jet de main deck é uma Super. Os restantes são comuns. Você só vai usar o Red e a Carrot, esse bicho aqui você não usa. E aí, os monstros de extra deck, você vai ter o Gigantic, como sendo uma Ultra, pelo nomezinho dourado, né? O Elfo, como sendo uma Ultra, e a Starter, também como sendo uma Ultra, com a Smashers e a outra carta que ninguém usa, sendo comuns. Tá? Então, essa aqui é a dinâmica do deck de Splite. E aí, como não tem muitas cartas Secrets, pode-se imaginar que ele vai ser um deck barato. Ou não. Porque essa é foda, né, cara? As cartas que a Konami põe como sendo a carta cara da coleção, obviamente é uma estratégia, porque eles precisam vender muito, a galera tem que ter muita procura em volta disso, e essa procura vai gerar um aumento nos preços, então, por consequência, tem muita procura, a demanda é ok no começo, né, mas a procura é absurda. Absurda. E pode ser que falte até Splite pra galera mesmo ele sendo caro. Então, o Blue, como sendo o Secret, obviamente ele vai ser uma carta cara pra cacete. Pode ter certeza, cara pra cacete, tá? Então, essa carta aqui, e você precisa só de 3 no teu main deck, tá? Eu chuto que esse Splite Blue, no começo, cara, ele deve ser uma carta aí, talvez não de 100 dólares, ou talvez seja, mas vamos colocar que vai ser por ser uma carta de main deck, talvez bata os 80 dólares, vai. Eu acho que vai ser nesse nível, o Splite Blue. Isso vai ser caro ou ser barato? Julga aí. Esses monstros de extra deck, eu não considero que eles vão ser baratos não, tá? Eu acho que eles vão ser, pelo menos a Starter, talvez a Starter, porque isso aqui dá pra você variar, usar 2 e tal, provavelmente é só isso que você usa, mas eu acho que a Konami não é idiota e a Starter vai ser bem mais difícil de tirar do que esse Exceed e esse Link aqui, tá? Então a Starter, eu também chuto que vai ser uma carta pra cima de 50 dólares também. Tá? Então, se você coloca aí mais ou menos de 80 dólares e a gente chutar que o dólar tá mais ou menos a 5 conto, mais ou menos 400 reais em uma cópia de Splite Blue, e eu vou chutar que vai estar 50 também em uma carta de Splite Starter, totalizando mais ou menos 250 reais. Você vai ter que pagar mais ou menos, eu tô chutando por cima, isso aqui é uma conjuntura minha que eu tô fazendo, tá? Mais ou menos 250 por Starter, ou 200 reais. Eu não acho que vai ser uma carta muito barata não, tá? De 100 reais numa Starter. Eu não acho que vai ser assim. Eu não acho que vai ser igual a Emergency no Sword Soul. Eu acho que a Starter vai ser uma carta bem cara.
Ou não, né? Ou talvez seja igual o Sword Soul, só que o Sword Soul tinha a Ecclesia, né? A Sword Soul tem a Ecclesia, Secret cara pra caralho, e a Moi, Secret cara pra caralho. Os outros, né? O Grandmaster, ele é uma Secret também, mas é uma Secret de valor bem menor. E a Emergency é uma Ultra com um valor de... que deve ter sido lançada a R$100 pra gente aqui no Brasil, vai. Mais ou menos. E hoje em dia custa cerca de 50. E vai ter reprint daqui a pouco. Não sei se vai ser esses moldes, mas lá tinha a Ecclesia e a Moi, que eram Secrets. Aqui eu acho que essa Starter vai pegar um preço muito alto. Tá? Então não vai ser barato montar o Splite, sem falar no fator hype do outro lado, que é o fator hype engine, porque o Splite vai meio que ser usado, a Deep Sea é muito barata, porque já tem muitos prints comuns dela, mas os sapos são cartas que tem pouca oferta no mercado, e são cartas já antigas, né? Tem pouca oferta no mercado e a demanda dele vai ficar muito alta. O preço dos sapos já aumentou de maneira estratosférica, bem caro mesmo, tá? Bem caro. E aí isso gera um aumento no preço do deck que não tem a ver só com a engine, mas com as cartas que você usa também de suporte, que é uma outra engine dentro do deck que suporta, né? Então os sapos já tá batendo um preço bem alto. Há umas semanas atrás eu tinha achado sapos pra comprar completo, sapo engine sapo, tá? 3 do sapo Exceed, Secret, Swap Frog, Dup, Ronin, essas coisas aí, por mais ou menos R$300. Hoje em dia você já não deve conseguir achar. Quando chegar os sprites, pior ainda. Então tem esse fator engine secundária do teu deck. Fora o preço, que provavelmente vai ser altíssimo, do deck de sprites, tá? A gente pega um paralelozinho que... enfim, foda-se, não tem parada nenhuma. Eu ia tentar falar do Zodiac na época, mas o Zodiac tinha 3 Secrets, né? O que é uma covardia inacreditável quando foi lançado, que era a Barrage, o Broadbull e a Trident. Barrage precisando de 3. Trident, você, dependendo do deck, se fosse podia precisar de 3 também. E o Bull também. Então, mas dava pra usar 2, vai, 2 de cada. Mas a Barrage era considerada 3. Então tinha essa parada aí, né? A principal carta de main deck que te fazia acessar qualquer outra carta do main deck era cara. O Rato, que era a carta forte, teoricamente, do deck, era super, era troco de pão. Mas você precisava das outras cartas pra isso, né? Precisava do Broadbull, precisava da Trident e da Barrage. E todas elas vieram como Secret na coleção, né? O que deixou o deck bem caro mesmo, apesar de ser mais barato do que o preço que o Splite deve custar, tá? Então, enfim, é mais ou menos isso. Quer montar o Splite? Se prepara, você vai gastar aí pelo menos cerca de 1.500 na engine, creio eu, mais uns 500 conto aí na engine de sapo, só nessas cartas. Supondo que você já tem staples, é um mundo ok de viver para você comprar e vender no dia seguinte do ICS, tá? Se você compra e vende no dia seguinte do ICS, vai ser um investimento bem feito e mais barato de qualquer deck de Brave Token, porque o Brave Token por si só já é R$2.000 e aí você vai precisar de Punk, vai precisar de Dragon Link, vai precisar de outra parada, o que torna o deck meta do momento mais barato do que o deck meta do futuro torna mais barato do que o deck meta do momento, teoricamente. Então tem esses fatores aí. O Sword Soul deve estar girando... Quanto tá custando uma Moi, cara? Eu acho que uma Moi sozinha já deve ser uns 300 conto, eu acho. E a Ecclesia nem se fala, deve ser mais ou menos por isso aí também. Mas pra montar um Sword Soul deve ser mais ou menos R$1.500 também. Então, tá? Então, pese aí, mas no final das contas, é bizarro falar isso, mas tá batendo mais... Provavelmente ele vai bater mais ou menos no preço dos decks metas atuais. E aí você vai escolher, vai montar qual deck meta. Óbvio que isso é horrível pro jogo no geral, o deck vai ser bem caro, mas eu acho que vai ser mais ou menos isso. Trocando aqui, eu vou passar pra tela do Tiara Allowance, tá? Então, o Tiara também, que vão ser um deck bem procurado no começo, tá? Bem procurado, apesar de eu achar que o Splite tá bem à frente dele nesse momento, sem as cartas de Shizu disponíveis para a gente, né, no TCG. Então, o Tiara acaba sendo um deck muito forte, mas pro fator de... versatilidade no deck, o Splite tá na frente. A não ser que a galera aqui no TCG, doente como são, consigam splashar uma parada de deck semelhante como era o deck de X lá no OCG. Tudo bem que as cartas de X são absurdamente boas e quebradas. Isso te ajuda e facilita muito o teu caminho. Pra você, com Tiara, tentar quebrar Splites. Por exemplo, porque aí você não usa Hand Trap e você quebra o cara. Aqui eu acho que vai ser... Não sei se o deck já tem potencial pra isso. Tudo bem que com Punk é um pouco assustador, já fiz vídeo no meu canal falando um pouco sobre isso. E aí você pode colocar Despia, Branded, o que você quiser. Obviamente vai ter o Winda nesse deck. Então, mas eu não sei qual vai ser a procura. Eu não sei se obviamente a procura vai ser muito alta, porque o deck é novo. Vai ter muita gente querendo ter ele, porque ele é novo. Ele é bom, óbvio. Ele é bom, novo, mas eu não sei o quão melhor ele é do que os decks que já existem, entendeu? Então, eu não sei. Agora o Splite com certeza vai ser o deck do ICS, mas em termos de procura, muita gente vai procurar esse deck também. Que, por sua vez, ele tem as raridades que são as seguintes. A Reino aqui, ó, a Reino Heart, ela é ultra
A Meiru, vamos ver aqui do lado, o nome mudou, né, cara? Pô, Tiara Laments Merle. Merle é a Meiru, né? Beleza. Então a Meiru é comum, Halfenis comum, Shailin comum. Estranho. Ou no máximo super, talvez, vai. Talvez super, mas não vão ser caras, creio eu. A Reino é ultra, que vai ser uma ultra de valor. E a Kaleido... Cadê a Kit? Também é ultra. Ok, então a Kit aqui também é ultra. Assim como a Kaleido Heart vai ser secret. Então, e o campo também vai ser secret. Então o Tiara, diferente do Splight, vai ter duas cartas secrets. Então o Tiara talvez seja mais caro do que o... Se bem que não, né, cara? Porque, tipo assim, é diferente uma carta de extra deck ter ser uma raridade alta, né? Porque a Kit vai ser uma ultra de valor alto, mas eu acho que deve ser uma ultra de 100 reais, pelo menos. E aí você pode usar duas, é o ideal. Mas se tiver uma, não vai quebrar teu galho. A Kaleido também só vai precisar de uma, com certeza. Agora, o campo precisa de 3. E esse campo, sim, vai ser uma carta com valor semelhante ao do Splight Blue, tá? Semelhante ao do Splight Blue, creio eu. Esse campo vai ser muito caro. Talvez pique Dragonic Diagram quando foi lançado no TCG, porque realmente vai ter muita procura em volta dele e precisa de 3 no deck. Então, se tem uma carta pra ser cara, vai ser o campo... A Reino também, que precisa muito dela no teu deck. Então acho que a Reino vai ter talvez até um valor maior do que a Kit, tá? Mas essas vão ser as cartas caras, com a Kaleido Heart talvez sendo só uma carta aí de 50 conto, que é caro, mas ainda assim não deve ser a melhor secret da coleção, e porque você precisa de poucas no teu deck. Então, eu não sei. Agora eu tô em dúvida se o que eu falei faz sentido de, quem sabe, o Tiara ser mais caro até do que o Splight. A procura obviamente vai ser pro Splight. Acho que ele vai ser o deck, o melhor deck pra se jogar o ICS do Brasil. Mas enfim. Tá aí, essas são as cartas aqui, eu imagino que vai ser mais ou menos essa tiragem. E como todo deck meta, ele vai ser caro, né? E aqui nessa coleção veio 2 decks metas de maneira simultânea, o que vai fazer essa box ter um valor muito bom. E vai vender muito, não tem como. Vai ser igual o BOD no ano passado, né? O Burst of Destiny, onde vinha Sword Souls, DPE e vinha também os Flanderise. Então o valor daquela box era muito bom pelos decks que vinham nela. Eu não sei se precisa vir em coleção 2 decks impactantes pro meta desse jeito ao mesmo tempo, ainda mais no meta tão aberto, com tantos decks como é o nosso, mas veio. E com certeza, se tem uma estratégia de mercado boa pra você vender, é ter deck relevante, impactante e que vai ter impacto agora. Quanto mais decks desse numa box, obviamente melhor ela vai ser no ponto de vista comercial. Tá? Então o pote vai ser uma coleção que vai vender pra caralho. E é mais ou menos isso que eu imagino dos preços das cartas, né? Eu acho que eu já tô me alongando demais, sem necessidade. Obviamente foi errada a porra da transição, né? E é basicamente isso. Falou, falou e até. Diz se você tá animado pra montar Splites ou Tiara Laments aí, hein? Diz aí se você vai ter bala na agulha pra isso. Falou, falou e até mais. Música!